Quando terminada, ela será a maior estação ferroviária da Europa. 7 níveis perfazendo 180 mil metros quadrados de espaço. Quase o tamanho do Empire State Building. O mais incrível é que 2 prédios de escritório ficarão nas laterais da estação, ambos com uma altura equivalente a 14 andares. Pontes da altura de um prédio de 4 andares suspensas, poucos metros somente acima do teto de vidro e aço da estação. O preço, mais de 4 bilhões de euros e aumentando. Financiado pelo Deutsche Bahn, a companhia alemã que constrói estradas, e pelo governo. O projeto foi de um arquiteto mundialmente famoso, idealizado para se tornar um feito ousado. Se der certo, irá literal e figurativamente reconectar a Alemanha Oriental e Ocidental, anunciando uma nova era de unificação. Mas o projeto vem enfrentando terríveis imprevistos. Está com anos de atraso e bilhões acima do orçamento. Para piorar as coisas, o arquiteto está processando os responsáveis pela construção, acusando-os de economizarem seu projeto. Os construtores estão prestes a executar algo nunca antes tentado na história da engenharia. Eles tentarão unir essas duas metades enormes que, em sua posição final, formarão uma ponte de aço a apenas 2 metros acima do teto da estação. É um esquema de alto risco. Se algo der errado e as seções da ponte atingirem um telhado de vidro abaixo, o projeto irá sofrer danos impensáveis e os custos poderão aumentar em milhões. Será que a estação ferroviária central de Berlim um dia será terminada? Desde a queda do muro em 1989, a capital da Alemanha vem passando por uma difícil reconstrução na tentativa de retomar seu lugar histórico como centro da cultura e da economia europeia. E que melhor maneira de solidificar esse papel pensaram os projetistas do que com uma estação ferroviária classe A. Como peça central de um sistema de transporte completamente reconstruído, a estação não só religaria a Alemanha Oriental e Ocidental, mas toda a Europa, conectando Paris a Moscou, Estocolmo a Viena. Berlim, claro, estaria no centro de tudo. Mas hoje, 5 anos depois da data prevista para o término, o projeto ainda está em construção. E agora, ele atingiu seu momento crítico. Nas ruas, as multidões começam a se formar. Eles vieram ver o desenrolar de um drama. Um marco na história da engenharia civil. O destino de todo o projeto está nesse passo. No ar, uma equipe de engenheiros e operários especializados está se preparando para executar uma perigosa manobra. Escalando o aço como alpinistas, os operários fazem os ajustes finais. Verificam várias vezes centenas de detalhes. Agora, todos os olhos estão focalizados em um par de seções de uma imensa ponte de aço. No final do projeto, uma ponte estará colocada pendendo metros apenas acima do teto da estação ferroviária. Ela unirá os 2 lados do prédio de escritórios e ela mesma terá milhares de metros de espaço para escritórios. Como a prioridade número 1 dos projetistas era construir uma estação ferroviária funcional, as torres gêmeas de escritórios teriam que ser feitas depois que os trens já estivessem percorrendo a estação. Uma das ideias originais para a construção da ponte foi a de uma construção normal, começando por um dos lados e seguindo horizontalmente até o outro. Mas os engenheiros perceberam que construir a ponte dessa maneira seria perigoso demais. Os funcionários da segurança perderam o sono ao pensar nos guindastes balançando enormes barras de aço sobre sua nova estação ferroviária, com teto de vidro e com milhares de pessoas abaixo.
Nesse caso, eles seriam forçados a interromper os serviços de trens por mais de 6 semanas, até que a ponte ficasse pronta. Mas isso faria Berlim parar. Então os engenheiros acharam uma solução. Eles construiriam a ponte em metades. Cada uma seria construída não para fora, mas para cima. Agora as duas metades estão prontas para serem baixadas a seus lugares por meio de cabos. Essa técnica nunca foi usada antes em um cenário urbano. Mas agora não há volta. Começando às 10 horas desta noite, os serviços de trens da estação irão parar, mas apenas por um final de semana. Eles terão 54 horas para baixar a ponte e unir suas seções. Mas cada seção pesa mais de 1.200 toneladas. Se algo der terrivelmente errado, poderá significar a destruição total do espetacular teto de vidro da estação. Um dos maiores tetos de vidro da Europa. Mais de 11.800 painéis individuais quadrados. Cada painel pesa quase 100 quilos, totalizando um peso só de vidro de 1,2 milhões de quilos. Isso é muito vidro. O arquiteto mundialmente famoso Meinhard von Gerkan queria desde o começo que o vidro tivesse um papel proeminente no projeto da estação. O mais importante em uma construção pública é que ela lhe dê a impressão de ter a luz do dia. Você se sente bem melhor sentindo-se parte do ambiente natural. Atualmente, as grandes estruturas de vidro estão em toda a parte na Alemanha. Quando o Reichstag, o parlamento alemão, foi reconstruído em 1995, o governo insistiu em instalar uma cúpula de vidro no topo para refletir a nova transparência da Alemanha. O vidro tem sido tradicionalmente o material de escolha dos projetistas de estações ferroviárias, mas sempre foi caro e difícil trabalhar com ele. As primeiras estações ferroviárias com vidro também precisaram de um imenso apoio de estruturas de aço para sustentar todo aquele peso. O resultado, apesar do vidro, pouca luz natural conseguiu entrar. As estações ainda continuavam bem escuras. Von Gerkan queria fazer melhor. Seu projeto contou com enormes tubos curvos de vidro, com 16 metros de altura, 6 metros de largura e mais de 400 metros de comprimento, para formar um telhado e paredes quase transparentes na plataforma principal. Ele precisava encontrar uma maneira de eliminar todo aquele aço e fazer o vidro se sustentar sozinho, ou pelo menos dar essa impressão. Mas uma estrutura de vidro pode ser tão perigosa quanto bonita. Em 2004, quase um ano depois de sua cerimônia de abertura, um terminal novinho de vidro no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, caiu de repente, matando 4 pessoas. Os investigadores apontaram falhas, tanto no projeto quanto na construção. Agora, faltando horas somente para que a equipe aqui em Berlim tente um dos procedimentos de construção mais não ortodoxos da história, a possibilidade de uma tragédia não está afastada da mente de ninguém. É o desafio máximo para um projeto que vem perdendo um prazo após o outro. Hoje existe um novo prazo e a equipe sabe que não pode perdê-lo. Na metade desse ano, a Copa do Mundo na Alemanha será o centro das atenções do planeta. O evento esportivo mais assistido no mundo, com uma audiência de bilhões, maior até mesmo do que a das Olimpíadas. Milhões de fãs em todo o globo estarão na Alemanha e o jogo decisivo será aqui no Estádio Olímpico de Berlim. As autoridades da cidade querem que o evento global sirva também para comemorar a inauguração da estação. Eles esperam 3 milhões de fãs de futebol na cidade. Portanto, precisam desesperadamente que a estação seja terminada, porque quando os jogos começarem, quase 500 mil de fãs do futebol usarão esses trens todos os dias. Se o projeto ainda estiver sob construção, será um grande problema para o país perante uma audiência internacional.
Toda essa pressão agora está sobre os ombros dos dois homens encarregados da operação. Olaf Severin irá liderar a equipe que baixará a Torre Sul. Bernard Naujoks irá liderar a equipe da Torre Norte. Eles analisam os planos uma última vez. Anos de preparação levaram a esse final de semana. Às 10 horas esta noite, todo o tráfego de trens que passa pela estação irá parar. Olaf e Bern precisarão completar o trabalho às 4 da manhã da segunda-feira, no início da hora do rush, quando o movimento dos trens precisa recomeçar. Se eles se atrasarem, Berlim se transformará em um enorme engarrafamento. Entre esse momento e a segunda-feira, nenhum deles planeja dormir muito. No papel, o plano é simples. Cada seção da ponte está atualmente uma em cada extremidade. Ambas as torres são fixadas com a ajuda de 12 macacos enormes, 4 em cima e 8 no fundo. Para começar a colocar as seções, os homens terão primeiro que ativar os macacos de cima. Esses macacos irão puxar uma série de cabos de aço ancorados à torre, colocando-a sobre uma única dobradiça pivô. Quando alcançar um ângulo de 15 graus, ela começará a pender. Para evitar que a torre se desprenda e caia, os macacos do fundo agora são ativados. Esses macacos agem como um freio, baixando a torre enquanto liberam vagarosamente um segundo conjunto de cabos centímetro por centímetro. Esses dois conjuntos de macacos dividem a carga até que as seções da ponte atinjam um ângulo de cerca de 40 graus. Nesse ponto, os macacos do fundo assumem completamente a tarefa até o final. Um plano simples, mas com anos de experiência, Olaf sabe que os problemas podem surgir em qualquer direção. Cabos estalando, hidráulica defeituosa, ventos fortes. Por isso, há computadores a bordo, preparados para controlar o processo. Eles conseguem monitorar o peso, regular a velocidade dos macacos e fechar tudo se sentirem que vai haver um problema. Olaf e Bern dividem a autoridade final. E cada um deles sabe que, se precisarem, poderão contar com os computadores. Os dois decidem fazer uma aposta. Qual deles chegará ao fundo primeiro? Uma coisa é certa, vamos chegar ao fundo primeiro. O quê? Não, não. Vamos apostar um engradado de cerveja. Mas antes de que seja dada a largada, precisam ser tomadas algumas medidas finais de segurança. Operários pendurados no ar a 70 metros de altura fixam redes ao fundo das seções da ponte. As redes deverão proteger cerca de 12 mil painéis de vidro do teto da estação no caso de algo cair de uma das seções durante a operação. O vidro vem sendo usado na construção de telhados de estações ferroviárias há mais de um século. Mas os primeiros construtores tinham limitações devido ao custo e à fragilidade desse material. Então, eles mantiveram o tamanho e a quantidade de painéis. O projeto do arquiteto von Kerken para a nova estação ferroviária de Berlim precisou de cerca de 12 mil painéis, cada um deles com mais de 1 metro quadrado. Para uma quantidade tão grande de painéis, os gerentes do projeto vieram aqui para a fábrica Guardian Flak Glass nos arredores de Berlim. Praticamente todo o vidro usado na estação foi feito aqui, usando-se um moderno método chamado processo de flutuação. O vidro de alta qualidade atual é feito de uma mistura de materiais brutos, incluindo sílica, soda e cal. Esses ingredientes são combinados com vidro reciclado e colocados dentro de um grande forno. O forno é aquecido a mais de 1.500 graus Celsius, uma temperatura mais alta do que a de lava de vulcão. Tão quente que os operários só podem observar o processo através de minúsculas janelas, usando roupas resistentes ao calor e óculos. O extremo calor dentro do forno derrete os ingredientes, transformando-os em um vidro líquido. O vidro é espalhado sobre uma camada de zinco derretido.
Como o resultado do contato entre os dois líquidos é perfeitamente plano, o vidro resultante estará praticamente livre de distorção óptica. A seguir, o vidro é resfriado nesses recipientes gigantes de 120 metros de comprimento. Esta fábrica poderia teoricamente produzir folhas de vidro com mais de 1 quilômetro de comprimento, mas seria impossível transportá-las. Então, cada uma das peças é marcada, cortada no tamanho certo e aparada. Mas os painéis de vidro de que von Gerken precisa para a estação ferroviária tinham que ser não somente grandes, mas também extra fortes, capazes de suportar o mau tempo e as constantes vibrações dos trens. Então, o vidro para a estação foi temperado para se tornar 2 vezes mais forte do que o de uma janela de vidro normal. O passo final é dado quando uma camada de material UV absorvente é fundida com o vidro. Esse passo ajuda a evitar que a estação se torne a maior estufa do mundo. De volta ao local da construção, faltam só 3 horas para o espetáculo começar. Os líderes da equipe, Olaf e Bernard, estão esperando ansiosamente pelo sinal de que o tráfego na estação foi interrompido para assim eles poderem começar a delicada operação. Mas agora há uma nova preocupação. O céu sobre Berlim parece ameaçador. São previstas tempestades. Os 2 homens sabem que precisam fazer o possível para se manterem dentro do horário. Os trens só poderão ficar parados por 54 horas. Mas eles não podem colocar seus homens em risco desnecessariamente. Se as condições ficarem ruins demais, eles serão forçados a cancelar o procedimento. Quando a noite cai, não há nada a fazer senão esperar e torcer para que a tempestade não caia. Dez da noite no local da construção da enorme estação ferroviária de Berlim e os raios estão clareando o céu em torno dali. A chuva cai pesadamente, mas os ventos parecem estar a menos. Portanto, os engenheiros tomam a difícil decisão de prosseguir. Os raios não deverão atrapalhar. Os ventos começaram a aumentar, mas nossos cálculos não antevêem problemas. Depois que o último trem deixa a estação, o sinal verde é dado. O mestre de obras Bernard dá o sinal e sua equipe, responsável pela Torre Norte, entra em ação. O principal nesse processo é o controle. Os computadores, macacos e cabos precisarão manter o enorme peso das seções da ponte sob constante e completo controle por toda a operação. Se isso não acontecer, as seções poderão mover-se abruptamente ou começar a balançar demais, o que seria desastroso. Claro, a gravidade fará a maior parte do trabalho. Todo o maquinário e os homens estão aqui simplesmente para evitar que a gravidade trabalhe depressa demais. O ponto mais assustador será o momento em que o centro da gravidade atuar nas seções da ponte. Nesse momento, os 12 macacos e os quase 400 cabos serão forçados ao limite, à medida que baixam cuidadosamente as 1.250 toneladas de cada seção sobre a estação. Se a equipe conseguir passar por esse ponto sem problemas, o resto da operação deverá ser fácil. Essa será a primeira vez na história da construção em que 2 torres maciças serão intencionalmente colocadas sobre tanto vidro.
levou meses para se posicionar os milhares de painéis de vidro. Cada um deles fica dentro de uma moldura quadrada de aço do tamanho perfeito do painel. Essa moldura de aço interconectado é um elemento essencial do projeto. Pelo fato de o aço em si ser tão fino, ele quase se integra ao vidro que está sustentando. O arquiteto von Kerken queria que a estação se enchesse de luz. Então, ele precisava encontrar uma maneira de segurar o vidro com um suporte que obstruísse a estrutura o menos possível. Mas ele não poderia sacrificar a segurança. A estrutura precisava ficar firme e suportar as vibrações diárias de centenas de trens passando abaixo dela. Von Kerken também queria evitar lotar o interior da estação com colunas tradicionais de suporte. Então, os engenheiros do projeto surgiram com uma solução engenhosa: um elaborado esqueleto de suportes externos. Essa junção de aço pesa 4 toneladas. Ela é uma das 46 âncoras idênticas que, depois de posicionadas e parafusadas, servirão como suportes primários para toda a estrutura de vidro e aço acima. Cada junção será capaz de sustentar quase 200 toneladas. O posicionamento é crítico. Um topógrafo guia cuidadosamente a equipe. Depois que a junção principal estiver segura, os guindastes baixarão uma das extremidades de uma seção de 11 toneladas de um dos principais feixes de suporte do arco da estação. Não é diferente da maior dobradiça de porta do mundo. Primeiro, a equipe cuidadosamente alinha os furos. Depois, um pino de tranca de aço inoxidável de 300 quilos escorrega por entre os furos. Essa junção dobrada permitirá que as enormes seções dos feixes façam um movimento de rotação quando for necessário durante a construção. Ela também permitirá que a estrutura como um todo expanda e contraia sem desgastar as junções. Depois que essa extremidade do feixe for posta dentro de sua âncora, a outra poderá ser colocada dentro de uma outra âncora idêntica, de frente para ela, do outro lado da estação. Cada feixe completo é feito de 4 seções interligadas. Essa treliça de aço e vidro fica pendurada entre esses enormes feixes de apoio. Depois que os últimos feixes dos arcos de suporte de aço são colocados e soldados, está na hora de instalar o vidro. Guindastes especialmente equipados com ventosas cuidadosamente levantam um painel de cada vez para a equipe. Essa parte do trabalho requer mãos calmas, nervos de aço e um toque delicado. Trabalhando a 16 metros acima dos trilhos, os homens precisam se esticar para receber o vidro e depois se esticar novamente enquanto balançam sobre as estruturas abertas de aço. Um pouco de cola e o painel está no lugar. A equipe precisou trabalhar dia e noite durante 4 meses para instalar o vidro até esse ponto. Hoje, apenas uma seção de 9 metros quadrados permanece ainda sem vidro. Embora tenha até sido divertido, ninguém aqui descarta a possibilidade de ter que repetir o processo. E eles teriam que fazer isso mesmo se o teto dessa estação acabasse em pedaços por causa de uma seção de ponte fora de controle. De volta ao trabalho, os operários esperam pelo sinal para começar. Bernd liga para a sala de controle. Eles dão início à operação. Os enormes macacos ganham vida.
E as enormes torres começam sua vagarosa descida a 6 metros por hora. À medida que a chuva cai na estação, todos os trens que passam por ela permanecem parados. Os operários verificam várias vezes o progresso das torres. Como o movimento é quase imperceptível, uma simples régua e um nível de bolha garantem que as enormes seções estão realmente se movendo. A Torre Norte de Bern assume uma ligeira liderança. Uma de suas principais preocupações são os cabos. Se um cabo dobrar ou ficar preso por alguma razão enquanto passa pelos macacos, ele poderá fazer o aço balançar perigosamente. Então, os homens armados com lubrificantes tentarão manter o cabo lubrificado a noite toda. Seu plano maluco parece estar funcionando. Então, de repente, surge um problema para a equipe da Torre Norte de Bern. Os sinais eletrônicos de um dos macacos não estão mais sendo emitidos. Sem o sinal, o sistema de emergência é acionado. O trabalho na Torre Norte é automaticamente interrompido. Agora é uma corrida contra o relógio e contra o tempo. Há 3 horas o trabalho parou quando a comunicação entre um dos macacos e a sala de controle foi perdida. Quando está funcionando, o sinal permite que os computadores controlem cada movimento das torres. Os técnicos acreditam que as fortes chuvas tenham danificado a linha. Poderá levar horas até que seja consertada. No escritório, o líder da equipe, Bernd Nojox, toma uma ousada decisão. Com tanto em jogo e com o relógio correndo, Bernard decide que eles não podem esperar pelo concerto. Ele pede que a equipe ligue os macacos mais uma vez. Sem o monitoramento preciso dos computadores, os engenheiros precisam monitorar cada centímetro do trabalho manualmente com instrumentos de topografia e niveladores. Mais um trabalho para a já sobrecarregada equipe. Mesmo o menor dos erros nos cálculos poderá ocasionar uma tragédia. Mas esse é um risco que Bernie sente que precisa correr. Mais uma crise para um projeto de construção que já nasceu problemático. Desde o início, um dos maiores problemas foi a localização. Para a maioria das pessoas, essas cenas lembram Veneza. Mas isso é Berlim. A cidade foi construída em volta de 2 rios principais e incontáveis vias aquáticas menores. A água adiciona charme a Berlim, mas também traz todos os tipos de complicações aos planos dos construtores. Quando você constrói uma mega estação de trem, tudo gira em torno da localização, localização e localização. O local escolhido para a nova estação já foi o berço de uma estação ferroviária majestosa chamada Lederbahnhof. Mas essa estação sofreu danos irreparáveis com bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial e depois foi demolida em 1959. No começo dos anos 90, quando os planejadores chegaram aqui, havia somente um único terminal de trem no local. A terra para a nova estação era vasta e centralmente localizada, bem no meio de Berlim. O local perfeito, mas grandes problemas surgiram imediatamente. O solo abaixo do local ao longo do rio Spree era composto principalmente de areia fina. Ao mesmo tempo em que o local era adequado para um pequeno terminal, uma nova estação várias vezes maior não poderia ser construída em cima desse local arenoso. E esse não era o único problema.
O solo também estava saturado com água, tornando o local da construção ainda menos estável. Os engenheiros precisavam não apenas construir uma fundação sólida do tamanho de 11 campos de futebol sobre toda aquela área arenosa, mas também construir os 2 pisos inferiores da estação abaixo do nível da água. Em 1996, começou a construção da fundação de quase 90 mil metros quadrados e dos pisos inferiores da estação. Para fazer isso, os operários primeiro cercaram a enorme área com paredes à prova d'água. As grossas paredes de 1,5 metro de concreto se estenderam mais de 25 metros abaixo da superfície. As escavadoras depois retiraram a terra entre as paredes. À medida que eles removiam a terra, o solo pantanoso aumentava. Depois, eles escavaram a uma profundidade de 20 metros e despejaram uma camada de concreto de 1,5 metro de espessura embaixo da água. Em seguida, mergulhadores reforçaram os cantos de concreto fazendo uma caixa impermeável. A água que restou na caixa foi bombeada para fora. Mas, sem a água na caixa para equilibrar a pressão, a água abaixo desse solo de concreto exerceria uma tremenda força da nova fundação, 20 toneladas por metro quadrado. Essa pressão poderia fazer o solo saltar como se fosse uma rolha de champanhe. Para evitar isso, o solo foi forçado para baixo por uma série de longos pilares de aço de quase 30 metros de comprimento. Com esses enormes pilares sustentando a fundação firmemente no lugar, o restante da estação poderia ser construído. Pontes e feixes de sustentação poderiam ser erguidos e os trilhos poderiam ser postos em sua posição. Mas uma grande pergunta ainda permanecia. Será que isso aguentaria os trens? Os engenheiros tinham que ter certeza de que sua estação de vidro, erguida sobre um leito de água e areia, poderia se sustentar sob constantes solavancos. Um trem pesa cerca de 800 toneladas, o equivalente a 300 picapes correndo sobre pontes e suportes mais de 50 vezes em uma hora. Então, a estação foi posta sob uma rigorosa bateria de testes. Sensores de movimento foram colocados em áreas-chave em toda a estação, nas pontes, nos suportes e ao longo dos trilhos. Depois, eles fizeram o teste máximo. Trens com 40 toneladas de placas de concreto correndo sobre os trilhos mais e mais, sem parar. Foram tiradas medidas em toda a extensão dos trilhos e analisadas por computadores. A estação foi projetada para ser flexível, mas se ela apresentasse um desvio de mais de 5 milímetros, eles poderiam ter que fechá-la até que fosse reforçada. As leituras finais mostraram que a estação aguentou. Ela estava pronta para os trens. Em julho de 2002, a mídia veio ansiosa para assistir o primeiro trem a correr nesses trilhos. Mas ninguém estava dizendo que a estação estava pronta. Hoje, a pressão para terminá-la está nas mãos do mestre de obras Bernd Naujoks. Desde que tomou a ousada decisão de recomeçar o trabalho na Torre Norte, sem o sinal de computador dos macacos, sua torre está mais uma vez avançando vagarosamente apenas 6 metros por hora. A grande aposta de Bernd parece estar valendo a pena. Ele só espera que continue assim. Foi uma longa noite para os operários que estão tentando posicionar as 2 megatorres da estação central de Berlim. E também ninguém está dormindo agora.
O mestre de obras Olaf Severin, da Torre Sul, está prestes a alcançar o estágio mais assustador do trabalho, assim que ele alcançar um ângulo de 30 graus. No momento, o centro da gravidade começa a atuar nas seções da ponte, alterando devagar o fardo do peso da torre. É, ao todo, 1,3 milhões de quilos, desde os macacos no piso superior aos macacos e cabos do piso inferior. Os macacos precisam manter uma tensão equilibrada de ambos os lados da torre. O delicado ato de balanceamento continua até cerca de 40 graus, quando os macacos superiores já não mais ajudarão no trabalho. Se essas manobras não forem executadas perfeitamente, essa torre poderá começar a balançar fora de controle. Quando a Torre Sul atinge um ângulo crítico, a equipe de topógrafos começa a computar alguns dos dados mais importantes da vida deles. Com os olhos pesados pela falta de sono, eles trabalham depressa, verificando seus cálculos. Depois de verificar tudo, eles concluem que os ângulos da torre estão todos dentro de um alcance aceitável. Eles acreditam que os macacos e cabos inferiores estejam prontos para sustentar a torre inteira. Olaf para o trabalho. Mais de 1.200 toneladas de aço e concreto dançam lá em cima, sustentados por quase 400 cabos de aço. Os 4 macacos superiores não são mais necessários, portanto, 3 operários os retiram e removem seus cabos. Agora, apenas os macacos do fundo permanecem para baixar a enorme torre que pesa mais do que 6 jatos. É dado o sinal verde. As bombas assobiam. Os macacos rugem. 250 cabos de aço se esticam devido ao peso. Os topógrafos e engenheiros mantêm constante vigilância. Mas os cabos aguentam. Daqui para frente deverá ser só descida. Nas ruas, uma multidão se formou para assistir o show. Esse senhor acha que eles estão fazendo tudo errado. Desse lado, as cordas parecem soltas. Eu não sei no que isso vai dar. 12 andares acima, a Torre Norte acabou de passar ilesa pelo crítico estágio de posicionamento. Desde que tomou a ousada decisão de prosseguir sem o monitoramento dos computadores, a equipe de Bern conseguiu recuperar um pouco do tempo perdido. Se eles continuarem nesse ritmo, terminarão à frente de seu prazo, mas ainda assim atrás da Torre Sul. Eu vou ter que comprar a cerveja. Parece que vou mesmo perder para Olaf. Mas a aposta só será cobrada mais tarde, porque eles estão prestes a alcançar o estágio final do posicionamento das torres, que é quando elas se unirem, formando uma ponte de aço. Como um quebra-cabeça gigante, a Torre Norte foi construída para se unir perfeitamente à Torre Sul. Para que isso aconteça, ambas as torres de 44 metros de comprimento cada precisarão atingir juntas exatos 83 graus e depois baixarem simultaneamente antes de finalmente chegarem à posição final, com apenas 10 centímetros de diferença entre si. Eles estão prontos para o estágio final. Com um tempo precioso já perdido, as duas equipes vão direto ao trabalho. Bern sobe nos feixes ainda não terminados, mais de 40 metros fora da beirada de sua torre. Dessa posição precária, ele pode coordenar os movimentos entre as duas torres. Ele dá o sinal e as torres estão em seu caminho para baixo apenas 5 milímetros de cada vez. Um pouco para cima, um pouco para cima, um pouco para baixo.
Bern verifica para saber se elas estão em um nível seguro. Voilá! A descida agora terminou, exatamente como o planejado. Apenas uma falha de 10 centímetros permanece entre as torres. Para uni-las, bombas hidráulicas, cada uma puxando cerca de 100 toneladas, rebocam as duas extremidades, formando a ponte que une as torres norte e sul. Mas agora está na hora de admirar o trabalho, antes que os trens de Berlim possam correr em segurança pela estação. Ainda há muito trabalho a ser feito. Os operários precisam parafusar as seções da ponte, fazer centenas de soldagens e colocar uma camada de 1.500 metros quadrados de piso. Com horas de atraso, eles sabem que todo esse trabalho os levará ao último minuto do prazo. Com o término do estágio de posicionamento, os mestres de obra finalmente encontram um momento para relaxar. Bern sabe que perdeu a aposta. Saúde. Mas nem todos estão comemorando. Principalmente os arquitetos. Em 2002, já bastante atrasada, a Deutsche Bahn, a companhia alemã de trens que é dona da estação, decidiu tomar medidas drásticas para terminar a obra antes da Copa do Mundo. Eles decidem alterar algumas das características do projeto. Passando por cima das objeções do arquiteto, eles fizeram duas grandes mudanças. A primeira foi na característica mais notável da estação, o teto de vidro. Von Gerken projetou um teto de 430 metros de comprimento, longo o suficiente para cobrir os maiores trens. O vidro e os suportes foram feitos para cobrir toda a extensão, mas antes que fosse instalado, o teto foi encurtado, ficando 100 metros menor. Mas talvez a maior mudança tenha sido feita no terminal inferior de trens, onde a cascata de luz que cai dos níveis superiores deveria refletir num enorme teto feito de metal e captando luz natural 5 andares abaixo do solo. Em vez disso, o enorme teto foi coberto com outro tipo de material. Ficou parecendo um supermercado, sem nenhum detalhe, nenhuma expressão, nada mesmo. As mudanças economizaram tempo e dinheiro para o projeto. É assim em um grande projeto. Você tem que decidir se quer seguir as exigências do arquiteto ou o prazo. Nem sempre é possível realizar cada detalhe do projeto. Mas para um arquiteto visionário como Von Gerken, não há detalhes em sua obra-prima. Eu devo dizer que essa foi a maior perda em minha carreira. Eu já projetei mais de 200 obras e isso nunca tinha acontecido antes. Von Gerken está tão escandalizado que levou o caso para os tribunais na esperança de que sua visão um dia seja reconhecida. Ainda saem faíscas da estação de vidro à medida em que os soldadores aumentam o ritmo de seu trabalho. O prazo do final de semana está se aproximando depressa. A equipe trabalha até tarde da noite, até que finalmente, depois de mais de 2 dias de feitos incríveis de engenharia, a última solda é feita. Mais uma vez, os trens começam a passar pela estação. O feito impossível de construir uma ponte baixando-se 2 torres foi um tremendo sucesso. Mas essa equipe sabe que eles só terão um dia de folga, há muito trabalho a fazer. No meio do ano, milhares de fãs de futebol deverão passar por essa estação quando a Copa do Mundo começar.
Então, na terça de manhã, eles começam a planejar o trabalho na segunda torre de escritório. É uma corrida até o final. O teto de vidro, túneis, trilhos, torre de escritório e até o paisagismo. Se tiverem sucesso, essa mega estação ferroviária reclamará seu trono por direito de a maior do continente europeu e transformará a moderna Berlim no centro da Europa. Versão Marshmallow São Paulo.